Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, dando sequência à nossa série comentando, conversando com vocês sobre livros sagrados. Vamos agora falar sobre alguns textos taoístas. Bom, pessoal, aqui no canal a gente já falou algumas vezes sobre taoísmo, então hoje eu vou falar um pouco da minha relação com alguns livros taoístas. Eu vou falar de três. O primeiro é o I Ching. Eu particularmente uso esse aqui, é do Richard William, que foi chegado no Jung, tanto que Jung fez o prefácio dessa versão aqui, dessa tradução feita pelo Richard William. Então ele traz toda uma parte de simbologia, uma parte interpretativa, e aí o William traz um pouco de taoísmo, e aí a gente chega no que de fato é o I Ching. Como é que é isso? Esse livro faz parte dos clássicos chineses, clássicos taoístas. Originalmente, é muito provável que ele tenha tido essa estrutura um pouco mais organizada por volta do ano 1000 a.C., e ele era especificamente oracular. Se usava para ter uma direção, uma resposta de algo, de alguma pergunta, de alguma dúvida do futuro e coisas assim. Ele vai se desenvolvendo, ganhando comentários, ganhando interpretações, e aí vai fazendo parte de outros conjuntos clássicos taoístas, e a gente tem a estrutura atual, então, que é tem toda uma organização específica ali para o que a gente conhece hoje. Mas a ideia geral é a mesma desde sempre. Nós temos lá no taoísmo a ideia de yin e yang. No I Ching, quando você quer fazer uma pergunta, você faz uma pergunta e vai buscar uma resposta. O I Ching não vai dar uma resposta direta, ele vai dar aquela resposta meio oracular, você vai ter que dar uma interpretada, ele é meio contraditório também, às vezes, ele tem ali as coisas dele. Para você chegar nessa resposta específica, que tem catalogadas respostas, você usa lá uma vareta e aí vai chegando nos números. Cada número ou é yin ou é yang. E aí você vai colocando yin yang em traços, né? O que dá o hexagrama. Então, um hexagrama é composto de 6 linhas, cada linha pode ser yang ou yin. Montado esse hexagrama, você vai para o livro e aí você procura esse hexagrama específico. Então eu abri aqui aleatoriamente no Ming Yi, o obscurecimento da luz. Então, se tivéssemos feito todo o processo ritualístico para chegar num número através da nossa pergunta e ele trouxesse o hexagrama 36, que é composto por Yin, 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 Yang, Yin, Yang, é isso aqui. Então ele tem uma primeira parte do texto explicando que assim, aqui o Sol mergulhou sobre a Terra e está, portanto, obscurecido. O nome do hexagrama significa literalmente lesão do luminoso. E assim vai o texto. E aí você tem a parte do julgamento do hexagrama. O obscurecimento da luz durante a adversidade é favorável manter-se perseverante. Bacana, né? E aí tem um comentário sobre isso. Um homem não deve se arrastar passivamente por circunstâncias desfavoráveis, nem permitir que sua firmeza interna seja abalada, e por aí vai. Aí nós temos uma outra parte que diz sobre a imagem. E aí tem o seguinte texto. A luz mergulhou no fundo da terra, a imagem do obscurecimento da luz. Assim, o homem superior convive com o povo. Ele oculta seu brilho e, apesar disso, ainda resplandece. E aí tem uma interpretação disso. Em épocas de obscurecimento da luz, é essencial ser cuidadoso e discreto. Aí tem várias outras partes, aí fala de cada linha. Como a gente está falando de um livro que significa livro das mutações, é isso que I Ching significa, o livro das mutações, uma resposta ela é mutável. Quando eu comecei a ler esse livro, eu tinha a pretensão de entender um pouco mais sobre taoísmo. E de fato, é o que o William traz pra gente. Então, nesse livro específico, ele vai falar um pouquinho sobre os elementos, o yin e yang e por aí vai. Então você tem toda uma parte que ele explica. E o Jung traz um pouco a visão dele sobre o taoísmo. Então legal, dá uma base, mas de verdade, não é um livro para você pegar do começo ao fim e ler, porque você vai ler cada um dos hexagramas e não faz tanto sentido. Tem capítulo que explica as asas, um que explica como era feito, tem uma série de coisas interessantes, mas não é um livro para se aprender taoísmo, o que me frustrou um pouco. Então ele é um livro de oráculo, um livro oracular. Você usa para consultar. Com o tempo, na verdade, antes de ler o I Ching, mas eu estou tentando ser cronológico com o livro em termos de origem, a gente tem o Tao Te Ching, um livro já mais conhecido. Ele já é um livro que foi creditado a Lao Tse, que é uma figura talvez semi-mitológica. Lao Tse existiu, não existiu, enfim. Mas ele é acreditado a essa figura que teria organizado o taoísmo de uma forma mais estruturada. E se tornou a ideia de um velho sábio, né? Quase que o fundador
do taoísmo. Ele teria escrito o Tao Te Ching por volta do século 6 a.C., com seus 81 capítulos, e a tradução de Tao Te Ching seria algo como o livro do Tao e suas virtudes, ou o livro do caminho das virtudes, alguma coisa assim. É bom deixar claro que a tradução do original, e nem é original, porque passou por muita adaptação ao longo dos séculos e séculos. Então traduzir isso que já foi adaptado para português ou para qualquer outra língua é difícil. Eu tenho uma versão impressa aqui, que é essa aqui da Martine Claret, Tao Te Ching, o livro que revela a Deus. E tem outras versões digitais, cada uma vai dar uma tradução diferente. Tem coisas que, nossa, tá estranho, aí você lê em outro, faz mais sentido, aí você lê um terceiro, aqui também faz sentido, mas não é a mesma coisa. Então é muito complicado ler esses livros em português e provavelmente em qualquer outra língua que não no chinês ou próximo do original. Até por conta da cultura, o que cada ideograma representa. É uma loucura ler esse tipo de coisa, mas eu tinha a pretensão, quando eu li a primeira vez o Tao Te Ching, de quero me aprofundar no taoísmo. E cara, um livro desse aqui, fininho desse, é quase uma tortura ler. Os primeiros, eles são relativamente tranquilos se você conhece mais ou menos o taoísmo. A ideia de yin e yang, o princípio que se divide em dois e dá origem para todas as coisas. Por exemplo, o Tao, que se pode sondar, não é o verdadeiro Tao. O inconcebível que se pode conceber não indica o inconcebível. No inominável está a origem do universo. O que é nominável constitui a mãe de todos os seres. O ser indigita a fonte incognoscível e existir nos leva pelos canais cognoscíveis. Ser e existir são a realidade total. A diferença entre ser e existir é apenas de nome. Misterioso é o fundo de sua unidade, eis em que consiste a sabedoria suprema. Então aqui a gente já começa, parece que começa a fazer sentido depois, o que ele está dizendo? Não é algo tão simples. Por isso que a maioria tem aqui uma explicação filosófica. E aí cada autor vai trazer a sua. Então aqui o poema 2, síntese das antíteses. Então aqui a gente começa já a entender o yin e o yang. Só que vai chegando lá pra frente, começa a falar um pouco de política também. Por exemplo, poema 30, o chefe de estado que obedece ao Tao não tenta dominar com violência, porque sabe que toda violência recai sobre o próprio violento. Nos campos de batalha, só medram espinhos e cardos. Guerras geram angústias e miséria. Por isso, o sábio vive sem armas, não obriga ninguém com violência, não conhece ambição nem glória, não alimenta presunção alguma, nem aspira ao poder. Faz o que deve fazer, mas sem forçar ninguém. Ele conhece o ritmo da evolução, sabe que tudo falha, quando contradiz as leis da vida, porque todas as ilusões depressa se dissipam. Então tem coisas muito interessantes, tem filosofias, né? Se você não tem nenhuma noção do Tao e do taoísmo, talvez ler o Tao Te Ching seja complicado com o passar dos poemas, em especial alguns mais do que outros até. Então, se você já tem alguma noção, fica mais fácil. Ou seja, para estudar o taoísmo direto com o Tao, eu particularmente acho bem difícil. E não aconselho, na verdade, começar por ele para entender o taoísmo, porque é todo cheio de coisa. Tem coisa contraditória, tem frases lindas, né? Mas na hora de entender melhor na prática é meio complicado. Então eu me frustrei um pouco lendo o Tao Te Ching com o tempo, mas tive que voltar nele outras vezes para ter um pouco mais de clareza e como usar ele na prática. Mas lembrando que a tradução é um ponto-chave. Então fique atento, não use só uma tradução, busque outra. Se tiver uma em português, e aí eu desconheço, uma em português que busca do original direto, sem ir para outras traduções, talvez seja até melhor. E por fim eu queria falar de outro livro taoísta, que aí sim começou a me ajudar a entender um pouco mais sobre o que é taoísmo. Eu de fato comecei a entender melhor quando eu fui estudar para fazer acupuntura. Para quem não sabe, eu me formei, eu fiz uma pós-graduação em acupuntura. Olha só que louco, sou formado em acupuntura. E para estudar, eu tive que me deparar com textos mais de medicina chinesa tradicional. E foi aí que eu me deparei com o taoísmo de uma forma mais prática e principalmente também usando o nosso corpo. Então, estudando alguns textos que eu vou falar, eu comecei a entender melhor o Tao, o Yin e Yang, os 5 elementos, como que essas coisas acontecem na gente, como que acontecem na natureza. E o mais clássico deles é o Huangdi Neijing. Nós temos só essa tradução completa, Princípios de Medicina Interna do Imperador Amarelo, da Ícone Editora, não é patrocínio, é o único que a gente tem completo. Por que completo? Porque o Huangdi Neijing, que é esse livro, é composto de 2 partes. Uma chama
perguntas básicas, que é o Suen, e outras a estrutura ou o pivô espiritual, que é o Ling Shu. Então, existem outros Ling Shus que tratam ainda mais sobre acupuntura, mas as perguntas básicas, basicamente tem aqui. E como é que ele é estruturado? Bom, ele basicamente é o Imperador Amarelo, o Huangdi, em conversa com seus conselheiros. E daí a gente aprende um pouco sobre cotidiano, como é que se aplica o taoísmo, como é que se vê o taoísmo nas coisas, yin e yang, como é que é isso, como é que são os 5 elementos em tudo que existe. São perguntas e respostas, basicamente o livro é perguntas e respostas. Aparentemente ele teria sido concluído enquanto tratado clássico em 200 depois de Cristo, então ele é bem mais recente. Talvez o início dos seus escritos, né, o início do tratado tenha sido escrito antes, até antes de Cristo, mas aparentemente a conclusão foi aí em 200. Ele, assim como o Tao Te Ching, também tem 81 capítulos, então cada um dos 2 segmentos do livro tem 81 capítulos, e aí só para ter uma ideia, disse o Imperador Amarelo, o paciente morrerá quando surgir o esgotamento da energia visceral. Mas isso por quê? Aí o seu conselheiro responde, e é bem acupuntura isso aqui, o nutrir das energias das 5 vísceras dependem da substância refinada da água e dos cereais do estômago, por isso o estômago é raiz das 5 vísceras. No início, ele tem coisas um pouco mais simples. Então, ó, a primeira pergunta aqui basicamente, ó, o Imperador Amarelo se dirigiu ao mestre taoísta Qibo, que é um de seus conselheiros, dizendo: fiquei sabendo que nos tempos antigos as pessoas todas podiam viver por bem mais tempo do que 100 anos e aparentavam estar muito bem de saúde e firme nas ações. Mas as pessoas nos tempos presentes são diferentes. Não são tão lépidas no agir, já quando têm apenas 50 anos. Qual a razão? Aí ele pergunta mais coisa, mas vamos já para a resposta. Aqueles que nos tempos antigos conheciam a maneira de conservar uma boa saúde sempre nortearam seu comportamento do dia a dia de acordo com a natureza, seguindo os princípios do Yin e Yang. E aí ele vai, e aí tem uma página inteira de resposta. Mas é só para ter uma ideia do que esse livro aqui traz. Ele é bem técnico também, mas começa a aproximar um pouco mais do taoísmo. Eu queria mostrar outras 2 versões desse livro, só que só a parte espiritual. O Ling Shu, esse aqui é uma tradução do Ming Wong, tradução e comentários, e ele traz alguns diagramas, desenhos, ilustrações para falar um pouco sobre a acupuntura e tal. Mas ainda assim, a gente tem bastante do taoísmo, que a acupuntura basicamente é taoísta. E uma outra versão, que é essa aqui, ó, bonitona, infelizmente tem um bagulho aqui, mas do Isao Yamamura. Teve uma época que esse livro só podia ser vendido para médicos, mas depois ele ficou disponível para todos e hoje em dia ele está esgotado, pelo menos até o lançamento desse vídeo aqui. Então, Huangdi Neijing, especificamente o Ling Shu, edição comentada. É uma tradução, né, do Isao Yamamura, originalmente do Wangui, que é um nome super importante da acupuntura. E aqui ele traz uma versão muito mais didática. Então se a gente for do início, ó, aqui são agulhas que podem ser usadas na acupuntura, mas ele está aqui falando e tem a pergunta. Aqui são as perguntas e as respostas que a gente viu nos outros, a explicação e o comentário de alguns autores e, finalmente, ilustrações que ajudam. É bem legal essa tradução porque não só é uma outra tradução que dá para comparar, como ele também organiza os pensamentos de uma forma específica. Com esses livros, eu comecei a entender um pouco melhor o mecanismo, o funcionamento de Yin e Yang no nosso corpo, dos 5 elementos, como é que as coisas acontecem, mais até do que o Tao Te Ching e com certeza muito mais do que o I Ching, que é oracular. No entanto, são livros técnicos, então não adianta ser, eu vou ler e vai ser tudo bacana e vai ser gostoso. Também são livros clássicos, então tem uma certa dificuldade ali se você não for da área. Se você não estiver estudando acupuntura e for ler o Ling Shu ou o clássico do Imperador Amarelo completo, você vai perceber que vai ter uma dificuldade. Então, de verdade, não são livros fáceis de serem lidos. Então, talvez até seja interessante pegar livros que falam sobre, né, entendendo o taoísmo e tal. Essa é a minha experiência com esses livros clássicos do taoísmo. Você já leu algum deles? Já leu o Tao Te Ching? Que muita gente já leu, né? O que você achou? Gostou? Achou tranquilo? Conseguiu aplicar os ideais ou a filosofia taoísta na sua vida? Comenta aqui embaixo e também outros livros que você queira que a gente traga aqui para falar um pouco da nossa experiência sobre eles. Enquanto isso, a gente fica por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima.